Meu grão-mestre Jaque o Templário. Eis a resposta sobre os tipos de alavanca no corpo humano, com exemplos de cada uma, formatada para áudio. Microfone, texto para áudio. Alavancas do corpo humano. Pausa, 2 segundos. Introdução. O princípio da alavanca. Uma alavanca é uma máquina simples composta por 3 elementos. Ponto de apoio, fulcro. O eixo fixo sobre o qual a alavanca gira potência, força. A força aplicada para realizar o movimento resistência, carga. O peso ou a força a ser vencida. A classificação depende da posição relativa entre estes 3 elementos. Pausa, 2 segundos. Espadas cruzada, alavanca de primeira classe. INTRF a definição. O fulcro está entre a potência e a resistência. A arquitetura clássica é fulcro, resistência, potência, ou potência, fulcro, resistência. Função biomecânica. Privilegia o equilíbrio e a precisão, não a força ou a velocidade. Pausa, 1 segundo. Exemplo 1. Articulação atlanto-occipital. Localização. A articulação entre o crânio e a primeira vértebra cervical, C1, o atlas. Elemento e estrutura fulcro-côndilos occipitais sobre o atlas, o ponto de apoio do crânio potência músculos extensores do pescoço, esplênio, semiespinal da cabeça, trapézio superior, que tracionam o crânio posteriormente resistentes da face e da porção anterior do crânio. Tende a fazer a cabeça cair para frente. Movimento. Quando os extensores do pescoço contraem-se, a cabeça estende-se, levantando a face. É uma alavanca de equilíbrio que permite manter a cabeça ereta contra a gravidade com mínimo gasto energético. Pausa, 1 segundo. Exemplo 2. Articulação do cotovelo na extensão. Localização. O cotovelo durante o movimento de extensão do antebraço. Elemento e estrutura fulcro-articulação do cotovelo, a tróclea humeral e a incisura troclear da una potência músculo-tríceps braquial, inserindo-se no olecrano. Traciona a una posteriormente resistentes do antebraço e da mão, tende a manter o cotovelo fletido. Observação importante. O tríceps insere-se no olecrano, que funciona como uma roldana atrás do fulcro. Quando ele contrai, estende o antebraço. É uma alavanca de primeira classe porque o fulcro, o cotovelo, está entre a resistência, peso do antebraço, e a potência, tríceps puxando o olecrano. Pausa, 1 segundo. Exemplo 3. Alavanca da pelve na inclinação anterior elemento estrutura fulcro-articulação coxo-femoral potência êupase reto-femoral tracionando a pelve anteriormente resistências do tronco tendendo a manter a pelve neutra ou posterior. Pausa, 2 segundos. Fogo alavanca de segunda classe, interresistente definição. A resistência está entre o fulcro e a potência. A arquitetura é fulcro, resistência, potência. Função biomecânica. Privilegia a força mecânica. Permite vencer grandes resistências com menor esforço muscular. É a alavanca mais eficiente, mas rara no corpo humano. Pausa, 1 segundo. Exemplo 1. A articulação do tornozelo na ponta dos pés. Localização. O tornozelo quando o paciente fica na ponta dos pés, flexão plantar. Elemento e estrutura fulcro-cabeças dos metatarsos, o ponto de contato com o chão potência músculo tríceps sural, gastrocnêmio e sólio. Puxando o calcâneo para cima através do tendão de Aquiles resistência peso do corpo. Transmitido através da tíbia sobre o talos. Movimento. Quando o tríceps sural contrai, o calcâneo eleva-se. O pé gira em torno das cabeças dos metatarsos, e o corpo é elevado. A resistência, o peso do corpo, está entre o fulcro, as cabeças dos metatarsos, e a potência, o tendão de Aquiles tracionando o calcâneo. Relação de alavanca, o braço de potência, calcâneo até as cabeças dos metatarsos, é maior que o braço de resistência, talos até as cabeças dos metatarsos, dando uma vantagem mecânica favorável. Por isso conseguimos elevar todo o peso do corpo com os músculos da panturrilha. Pausa, 1 segundo. Exemplo 2. A abertura da mandíbula. Localização. A articulação temporomandibular durante a abertura da boca contra a resistência. Como abrir a boca contra a mão do examinador. Elemento e estrutura fulcro-articulação temporomandibular. Atiotência músculo pterigoide lateral e músculos supraioides tracionando a mandíbula resistência a alimento ou a resistência externa entre os dentes, mais próxima do fulcro que a potência. Pausa, 2 segundos. Tulipa alavanca de terceira classe, INTRPOTNT definição.
A potência está entre o fulcro e a resistência. A arquitetura é fulcro, potência, resistência. Função biomecânica. Privilegia a velocidade e amplitude de movimento em detrimento da força. É a alavanca mais comum no corpo humano. Cerca de 90% das alavancas corporais são deste tipo. Pausa, 1 segundo. Exemplo 1. O cotovelo na flexão, clássico e mais citado. Localização. A articulação do cotovelo durante a flexão do antebraço. Elemento e estrutura fulcro-articulação do cotovelo. A tróclea humeralpotência músculo. Bíceps braquial e braquial anterior, inserindo-se na tuberosidade do rádio e na una proximal existência peso do antebraço, da mão e qualquer carga na mão. Movimento. Quando o bíceps contrai, ele traciona o rádio proximalmente, puxando o antebraço em direção ao ombro. A potência, o bíceps, está entre o fulcro, o cotovelo, e a resistência, a mão e o peso. Relação de alavanca, o braço de potência, inserção do bíceps até o cotovelo, é curto, aproximadamente 3 a 4 centímetros. O braço de resistência, a mão até o cotovelo, é longo, aproximadamente 30 a 35 centímetros. A relação é de aproximadamente 10:1, o que significa que o bíceps precisa gerar cerca de 10 vezes a força do peso na mão para levantar o antebraço. Mas em compensação, a velocidade na ponta da mão é 10 vezes maior que a velocidade de contração do músculo. Pausa, 1 segundo. Exemplo 2. O joelho na extensão. Localização. A articulação do joelho durante a extensão da perna. Elemento e estrutura fulcro-articulação do joelho. Condilos femorais sobre os platos tibiais potência no quadríceps femoral. Através do tendão patelar, inserindo-se na tuberosidade anterior da tíbia resistência peso da perna e do pé. Movimento. O quadríceps contrai, traciona a tíbia anteriormente através da patela e estende o joelho. A potência. O tendão patelar está entre o fulcro, o joelho e a resistência, o pé. A patela funciona como uma roldana que aumenta o braço de potência, melhorando a eficiência mecânica. Pausa, 1 segundo. Exemplo 3. A articulação do quadril na flexão. Localização. A articulação coxofemoral durante a flexão do quadril. Elemento e estrutura fulcro-articulação coxofemoral. A cabeça do fêmur no acetábulo-tência músculo iliopsoas, inserindo-se no trochanter menorresistência peso da coxa, perna e pé. Movimento. Quando o iliopsoas contrai, ele traciona o fêmur anteriormente, fletindo o quadril. A potência, o trochanter menor, está entre o fulcro, a cabeça femoral, e a resistência, o joelho e o pé. Pausa, 2 segundos. Lista quadro resumo para aprovar classenomia arquitetu principal exemplo secundário 1 classe interfixa fulcro entre potência e resistência equilíbrio e precisão extensão do cotovelo pelo tríceps articulação atlanto-occipital. Manter a cabeça ereta 2 classe inter-resistente resistência entre fulcro e potência força mecânica. Vantagem ponta dos pés. Tríceps sural joelho no agachamento profundo. Discutível. Mas aceito 3 classe interpotente potência entre fulcro e resistência velocidade e amplitude flexão do cotovelo pelo bíceps extensão do joelho, quadríceps, flexão do quadril, iliopsoas. Pausa, 1 segundo. Observação clínica importante. A predominância de alavancas de terceira classe no corpo humano explica por que nossos músculos precisam gerar forças muito superiores ao peso que movimentam. O braço de potência curto é uma adaptação evolutiva que privilegiou velocidade e amplitude de movimento na ponta dos membros, essencial para a manipulação fina e para a locomoção eficiente. A alavanca de segunda classe é rara no corpo justamente porque sua vantagem mecânica é alta, e a natureza preferiu sacrificar força bruta em favor de velocidade e destreza. Pausa, 2 segundos. Fim da questão. O texto está pronto, grão-mestre. Se quiser ajustes para a narração ou mais questões, dizei.